aí que veio a parte da criatividade. Inventaram umas aulas diferentes. Eu e a equipe de trabalho que a gente fazia ali no clube. E uma das aulas que a gente criou, a gente chamava de aula historiada. O que seria isso? A gente contava uma história, por exemplo, um mês de história, e a cada aula era um pedaço dessa história. Por exemplo, a primeira história foi a história do pirata. A criança vinha, ela estava fazendo o aprendizado da natação, mas estava dentro de um contexto de achar o mapa do tesouro. Aí ela achava um pedaço de um mapa. Aí ela achava, tio, cadê o restante do mapa? Vem para a próxima aula que eu te conto. Ah, você despertava a curiosidade, não. Nossa, a criança ficava doida. A criança queria nem ir embora da piscina. E aí ela chegava, achava a segunda parte do mapa. E aí, tio, cadê a terceira parte? Vem na próxima aula que eu te conto. E aí ela achava a terceira, aí falava, cadê o tesouro? Vem na próxima aula que eu te conto. E aí a gente ficava nadando essas aulas. E a criança ficava doida. E aí a gente começou até a ter problema com os pais, quando chegavam férias escolares, as crianças queriam ir pra aula de natação e não queriam viajar. Caramba! Que isso? Os pais falavam, meu Deus, como isso é possível? Criou outro problema. Que faixa era essa, Renatão? De idade? Todas faixa etária. E eu falo que... Do 3 anos pra cima que você dava 3 aula? anos pra cima, a gente Caraca. consegue fazer isso. Então, uma vez eu fui dar um curso na Bodytech aqui de São Paulo, do Eldorado. Sim. E eram 130 professores naquele curso. E um dos alunos, eu estava citando uma dessas aulas que chamava Mergulhe nessa Copa, que a gente dividia as crianças em seleções e a cada chegada valia um gol. Então, imagina, você era da Alemanha, ele era da Argentina, você fazia gol para a Alemanha e dentro daquela aula tinha várias seleções. Então, primeiro que as crianças começavam a sociabilizar, tentar achar quem era da seleção dela, elas chegavam antes para saber quem era o horário anterior da seleção, quem era do próximo, às vezes segurava as crianças que não era do outro horário, aí tinha o artilheiro, tinha o time que mais fez gol, e eu só citei porque o objetivo daquele curso era aula historiada, e eu citei essa aula Mergulho da Copa, mas eu não dei detalhes. E aí, 2, 3 dias depois, um amigo me ligou e falou, tem um cara aqui, eu tô vendo que tá dando aquela aula que você falou do mergulho nessa Copa. Falei, nossa, que legal. Então, me dá o contato dele que eu vou conversar com ele, porque eu vou estimular. E aí eu comecei a conversar com ele, era o Gustavo Leão. Aí eu falei, Gustavo, vou aí, vou prestigiar. Só que eu falei, aqui, eu moro aqui perto na Vila Madalena. Eu falei, ele fez a aula aqui no Eldorado, deve ser aqui na região. Só que o cara era lá de Mogi. De Mogi, nossa. Mogi. Aí eu falei que ia, tem que ir. Exatamente. Fui até Mogi. Pegou a estrada. Peguei estradão e era o último dia da Copa que tava rolando. E aí eu comecei a conversar com os pais, pegar depoimento, e uma mãe comentou comigo que o filho dela tava com febre no dia e ele quis ir, porque ele falou que era o último dia, o último jogo, ele tinha que fazer gol para a seleção dele, senão a seleção dele ia perder. Não indico para os pais levarem as crianças com febre, Sim. mas também falou, não tinha Cristo que deixava essa criança em casa. Ela queria ir para natação. Caramba, que legal. Porque no contexto faz de conta, da brincadeira, do jogo, que é o que a Netflix faz hoje. Ela começa a fazer a série, quando chega no êxtase, ela para. E eu chegava no êxtase, eu parava. E aí vem para a próxima aula. E isso começou a engajar as crianças.